No Medicinal Saúde de hoje, nós vamos falar sobre a importância da terapia nutricional no paciente oncológico. Acompanhe. Doutor, o que é a terapia nutricional? A terapia nutricional, ela não é um advento novo, ela é uma modalidade médica, uma modalidade dentro da nutrição, em que a gente acabou utilizando os elementos e acabou estudando os nutrientes que são essenciais ao processo de cicatrização. Então, a gente utiliza muito isso visando suplementar ou eventualmente até corrigir necessidades nutricionais dos nossos pacientes. Então, sucintamente assim, tudo o que tiver faltando e tudo eventualmente que a gente prevê que vá haver um gasto maior do que a gente costuma ingerir para o tratamento que a gente vai oferecer para o paciente. Então, tudo isso a gente procura oferecer de antemão. Então, a terapia nutricional visa suprir tudo isso. E o paciente oncológico é um paciente especial, né? Sim, é especial desde o começo, em função do problema. É um paciente que a gente normalmente já encara ele como um desnutrido funcional. Então, embora ele, às vezes a gente conhece alguns pacientes em tratamento para câncer em que ele aparentemente não seja aquele estereótipo do paciente magro, ele não esteja naquela fase da doença em que ele esteja totalmente emagrecido ou desnutrido, o paciente oncológico, em função da doença, ele produz alguns elementos, algumas catecolaminas, em que ele passa a não sentir fome, ele passa a não querer ingerir determinados nutrientes e a gente passa a considerá-lo como um desnutrido funcional. Então, existe sempre a necessidade de suplementar esse paciente oncológico antes dos tratamentos que a gente pretende oferecer. E existem até alguns alimentos que são recomendados e outros não durante esse período de tratamento. Sim, a depender do tipo de quimioterapia, né, existem alguns quimioterápicos em que se orienta a não chegar perto da geladeira, que eles podem dar choque, quimioterápicos que alteram mais o paladar, até a água fica com gosto modificado, mas no geral acaba valendo as orientações que valem para a população em geral. Sim. Né? É uma alimentação saudável, balanceada, né? Em algumas situações em que o paciente está neutropênico, em que ele não pode estar exposto a risco de contaminação, os alimentos têm que ser cozidos, alguns têm que ser em temperatura ambiente, mas basicamente uma alimentação saudável e com alguns cuidados vai ser sempre o que precisa ser oferecido. E quando esse paciente passa pela cirurgia, também tem toda uma preparação para esse momento, tem. Não é? Aí com relação à cirurgia é que vem o grande salto, eu acredito, tá? Na cirurgia anteriormente, a nutrição, ela era um pouco até deixada de lado, ela era reintroduzida no pós-operatório muito tardiamente, e hoje se sabe que a nutrição ela deve ser encarada até como uma forma de remédio, por assim dizer. Sim. Tá? Não só para quem está passando por um problema de saúde, mas durante toda a vida, né? Durante toda a vida, exatamente. Então, ela sendo um remédio, ela pode ser prescrita antes, durante e depois. Então, existe todo um preparo que a gente costuma fazer com o paciente 7 a 10 dias antes, tá? Para pacientes normalmente em que há um registro de perda de peso de 10 a 20% de 3 a 6 meses antes da cirurgia, ou aqueles que têm um índice de massa corporal menor do que 18,5 kg por metro quadrado.
Então existem alguns detalhes técnicos, mas em que a gente acaba, no geral, suplementando quase todos os pacientes oncológicos que vão para a cirurgia. É necessário uma suplementação também e uso de alguns artifícios para também poder complementar essa alimentação. Sim. Existem aquelas metas nutricionais ou calorias a serem atingidas. O paciente cirúrgico, ele encontra numa situação de catabolismo, com aquelas necessidades aumentadas de calorias. Então, via de regra, no pós-operatório, ele não encontrar disposto a se alimentar, a ingerir líquido, né? Então, de alguma forma, a gente tem que oferecer essa nutrição de uma forma compacta, né, com muita caloria, e de que forma que atenda às necessidades desse paciente, né? Então, a nutrição tem evoluído muito nesse sentido. Doutor, para quem está passando por esse problema de saúde, está fazendo quimioterapia, radioterapia, né? É um paciente oncológico, tem alguma dica que você daria? Tem. Sempre que eu recebo os pacientes aqui no consultório, a primeira coisa que eu costumo falar é que esse período que eles estão passando, ele vai passar, tá? O período vai passar. E normalmente quando ele passa, as pessoas costumam se recordar distantemente, ou às vezes tem até dificuldade de recordar algumas etapas do tratamento. Então a primeira coisa é para ficar firme no propósito sempre. A gente que lida com isso todo dia, a gente vê a diferença de atitude, a diferença de tratamento, como o tratamento corre para aquele paciente que chega com uma atitude bem firme, que está decidido a se tratar e de que aquele pensamento de que vai ficar tudo bem, e parece que realmente vai ficar tudo bem e fica tudo bem nesses casos, né? A positividade, a positividade do paciente, e depois os cuidados médicos da equipe que a gente tenta abranger todos os lados e tentar tratar com carinho. E dentro da oncologia sempre, né, eu costumo ressaltar que nenhum profissional dentro da oncologia trabalha sozinho. A gente conta muito com o apoio das enfermeiras, dos psicólogos, dos nutricionistas, né? Sim. Todos eles são fundamentais, não existe atendimento oncológico sem esses outros profissionais. Tá? É um conjunto de fatores, né? É um conjunto de fatores. Que faz toda a diferença para quem está passando por esse período difícil. Sim.